Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou falar de dois documentários que são essenciais para todo aluno de direito. Eu decidi falar dos dois documentários no mesmo vídeo, porque na verdade eles foram gravados pela mesma diretora, né? Foram pensados pela mesma pessoa, que é Maria Augusta Ramos, e eles, apesar de terem sido gravados em momentos diferentes e também tratarem de dois temas diferentes, a própria diretora diz que um é filho do outro. Então, o primeiro documentário ele é de 2004 e se chama Justiça, e o segundo ele é de 2008 e ele se chama Juízo. Ambos os documentários estão disponíveis no YouTube, é só colocar o título ali e tu vai encontrar lá, certo? O primeiro, Justiça, que é um documentário de 2004, foi filmado em 2003 e, na verdade, os dois são muito similares, né? Os dois documentários, ele trata basicamente do dia a dia do Poder Judiciário. Então, a diretora, ela foi lá e filmou cenas reais, né, de audiências, cenas de relações entre os acusados, os defensores, os juízes. E assim, dá para perceber que é bem verídico, assim, a gente parece que tu tá realmente ali naquele momento. Em muitas entrevistas se perguntava se naquelas filmagens não haveria uma certa manipulação, né, por parte dos atores, que eram todos verdadeiros, não eram atores, eram pessoas que da vida real que estavam ali exercendo seus papéis mesmo, então os advogados, os réus, os juízes, enfim. Então se perguntava se não haveria uma certa manipulação para que aquilo ficasse de uma certa forma legal para a câmera. E em todas as entrevistas o que se falava é que tanto as juízas que participaram, como a própria diretora, que naquele momento as pessoas estão tão preocupadas com o desenrolar da sua situação que efetivamente elas acabam até esquecendo que a câmera está ali. Então, nesse primeiro documentário, que ele é mais verídico do que o segundo, e eu já explico o porquê, a gente vai acompanhar o caso de 3 pessoas em específico, sendo que a diretora ela acaba focando mais no caso de um dos acusados, certo? Que é acusado de tráfico e de roubo, e enfim, várias questões ali, né? E ela vai focar também na relação desse réu com a sua defensora e desse réu com a juíza. E aí vocês vão percebendo que existem situações que simplesmente parece que não fazem muito sentido, né? Então, na frente da juíza, os réus costumam falar de uma maneira, falam alguma coisa, para a defensora falam outra. Existem momentos polêmicos no vídeo em que, por exemplo, o réu, né, o acusado, ele nega tudo perante a juíza e daí falando com a sua defensora diz que efetivamente ele fez tudo isso e até fez mais do que estava sendo acusado. E aí a gente vai tendo assim uma construção de como que funcionam as coisas na vida real. Nesse primeiro documentário, a juíza ela é super linha dura. E é engraçado não, é contrastante a gente ver a situação do dia a dia do juiz, né, e do próprio promotor e promotora e dos defensores públicos frente a outras questões, como é a própria polpa do Poder Judiciário, porque no final existe não vou estragar, não vou dar spoiler, mas existe uma cerimônia que acontece no Tribunal de Justiça e a gente vê que é um mundo totalmente diferente, né? Então, a gente percebe que no dia a dia as coisas meio que acontecem no automático. A juíza desse primeiro documentário é extremamente rígida, ela, assim, até tende até uma certa quase grosseria, né? E aí a gente vai ter essa questão de que o juiz ele tem que ser rígido mesmo, ou até que ponto ele tem que ser rígido ou não. Nossa, muitas discussões podem sair daí. Mas um momento que me choca bastante, que é bem incômodo, é quando o réu, que ele está em cadeira de rodas, ele pede que a juíza, então, tome alguma providência para que ele consiga estar em melhores condições, porque ele, em cadeira de rodas, no presídio, tem que se arrastar para poder fazer as coisas no chão, e o chão não é muito limpo, enfim, vocês vão verificar no próprio documentário, e a juíza diz que isso não é um problema dela. Em outros momentos também, a pessoa diz que tá comendo só pão com manteiga e que não tem ninguém para levar comida para ele, o réu, né, e a juíza diz que a culpa não é dela. Então, que tem que falar com outra pessoa, que não é ela responsável, que ele que fale com a sua advogada. Então, a gente percebe, assim,
vários momentos, né? Ao mesmo tempo em que a juíza é rígida e às vezes até beira um pouco intocada, né, no sentido de que nada toca mais a sensibilidade dela, ao mesmo tempo os próprios réus em outros momentos demonstram que eles estão ali e eles mentem, né, eles agem de uma maneira na frente da juíza e nas costas dela são pessoas diferentes. E aí tem um momento também bem importante do documentário que é o desabafo da defensora pública. Defensora pública, né, é uma profissão muito nobre, mas que lida com várias situações. Então ela tá lá para defender os interesses daquelas pessoas que estão sendo acusadas. E aí ela fala em um momento que, enfim, o sistema, ele basicamente quer colocar todo mundo na cadeia e que, enfim, independentemente das condições daquelas pessoas, independentemente dos fatos e da situação de que a gente realmente coloca muita gente na cadeia, sempre tem mais promotores querendo acusar e dizendo que tem que ter mais tempo de cadeia e que o sistema talvez não seja... Aliás, ela disse que o sistema não é justo, né? E aí, só para fazer uma reflexão contigo, me diz uma coisa. Quando a gente pensa em algum cargo para exercer depois de formado, a gente sempre pensa em juiz, promotor, defensor público, né? A gente gostaria de estar ali no meio do processo. Ninguém, ou pelo menos ninguém nunca me falou que gostaria de dirigir presídio ou que gostaria de cuidar da parte dos presos. E eu sempre tenho essa impressão de que o nosso sistema criminal, ele foca muito na parte do julgamento, né? Então, juízes, promotores, defensores têm a sua dignidade, né? Tem bons salários, tem todo um status que a gente acha o máximo. E aí, depois do julgamento, o preso é jogado num lugar lá e ninguém tá dando muita bola porque tá acontecendo com ele. E aí ninguém quer ser diretor de presídio, né? Pelo menos não é algo muito usual de se ouvir falar. Então, o nosso sistema, ele vai girando e aí a gente vai ter momentos em que nós temos focos de luz, né? Em que que a gente se importa muito e outros momentos em que simplesmente tanto faz. Esse documentário ele também nos faz assim questionar a questão do próprio direito do preso, né, dos direitos mínimos que aquela pessoa deveria ter. Como eu falei, em alguns momentos eles relatam à juíza situações horríveis que eles estão vivendo e a juíza simplesmente dá de ombros, né? Ela fala simplesmente não é meu momento, eu não tenho responsabilidade, fala com a tua defensora, fala com tal fulano, eu não decido sobre isso, se tu não tem parente, azar é teu, como que tiver, enfim. Até que ponto o Estado não teria, então, que garantir, né, também um mínimo de condições. E aí, pessoal, existem várias discussões sobre direitos humanos, pessoas que acham que presos não têm direito, e não tem como a gente concordar com isso, sendo um pouco minimamente crítico, é impossível tu achar que preso não tem direito, certo? Primeiro porque ele é ser humano e segundo porque não é porque a pessoa cometeu um delito ou fez alguma coisa errada que ela tem que ser tratada pior que um animal. Enfim, são questões que a gente tem que sempre refletir e assim, a gente vai percebendo ao longo do documentário que várias questões vão ficando em aberto, né? E que aquelas pessoas em geral elas não vão ser recuperadas, sabe? Então, a gente tem um sistema judiciário que funciona, que é bastante, como eu posso dizer, tem bastante holofortes nele, né? A gente gostaria de ser juiz, a gente gostaria de ser promotor, mas é um sistema que ele funciona até ali, até o momento do julgamento, até o processo mais ou menos se encerrar. Porque no momento que o preso vai para a cadeia, de forma geral, seus direitos são flexibilizados, até de uma forma que a gente tem dificuldade de entender. E aqui também nesse documentário, quando eu via ele, né, eu pensava, nossa, o direito bonito, o direito de valores, o direito que a gente aprende na faculdade, as teorias, coisas tão nobres, né? E quando a gente vê situações assim, a gente percebe que não é bem isso. E aí eu acho que esse documentário ele é de uma obrigatoriedade, assim, a gente tem que assistir, porque ele demonstra um lado que nem sempre a gente tem contato, né? Muitos dizem que os alunos de direito se apaixonam pelo direito penal e se casam com o direito civil, porque o direito penal ele é duro, né? São situações que tu tem que viver, inclusive até de risco para a própria pessoa, se tu for um advogado, né, no caso, principalmente. E as pessoas que podem, elas não ficam com o direito penal, apesar de serem apaixonadas por ele. Então, veja, eu nunca me apaixonei pelo direito penal, tá? Não adianta. Mas a situação é que nós temos coisas muito bonitas na teoria e na prática não é bem o que você percebe. Enfim, o documentário Justiça, ele traz, assim, uma visão muito boa. Então,
principalmente para quem não tem contato com essa área, para quem não quer ter contato com essa área, para quem quer. Então, não importa qual é a tua opção, o que que tu gosta, o que tu não gosta, é essencial, é importante a gente ter uma noção das coisas que acontecem. Esse documentário ele foi filmado, são cenas totalmente reais, certo? E ele faz a gente pensar sobre várias dessas questões. O nosso sistema judicial, o nosso sistema prisional, a questão dos direitos humanos, né, da garantia de mínimos direitos para aquelas pessoas que estão presas. E aí também tu pode pensar que um dia, por uma desgraça, pode ser que tu vá para lá, mesmo que injustamente, né? A gente não sabe o que pode acontecer. E assim, quando eu falo desse argumento é para tentar tocar mais as pessoas que acham que não existem direitos para presos. E se fosse tu no lugar daquela pessoa? E se tu fosse realmente inocente e estivesse sendo julgado por uma juíza que não quer ouvir nenhuma das tuas reclamações e nenhuma das tuas denúncias? O que que tu faria? Então, é por isso também que a gente, além de outros argumentos, mas a gente tem que buscar um sistema penal que garanta o mínimo de direitos para todo mundo, né? Porque independentemente de quem seja, todo mundo merece ter um mínimo de cuidado. E é isso que o documentário me faz pensar durante aquela 1 hora e pouco em que ele dura. Então, pessoal, o documentário Justiça, ele é um clássico. Ele já é antigo, mas ele ainda traz muitos pontos que são atuais, infelizmente, os pontos negativos, certo? Não deixe de assistir, é um documentário que faz parte, que realmente vai agregar no teu desenvolvimento, no teu crescimento acadêmico. O segundo documentário, que se chama Juízo, ele tem uma perspectiva um pouquinho diferente, porque ele trata de casos de adolescentes, crianças e adolescentes, que têm que responder porque cometeram algum tipo de infração, né, algum tipo de crime. E a questão do juizado da infância e da juventude é diferente do restante, né? Então, menores de 18 anos têm um tratamento especial, eles têm a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevêem não são penas, né? São algumas restrições, são algumas penalidades que são diferentes das penalidades dos adultos, certo? Então é importante que a gente saiba diferenciar isso. Esse segundo documentário, ele é um pouco diferente do primeiro, porque apesar de filmar audiências, filmar as crianças e os adolescentes lá nos seus locais onde eles estão confinados, né? Enfim, ele acaba também não sendo tão verídico, porque como são menores de idade, crianças, né, e adolescentes, que são os termos mais corretos, não poderia se fazer uma filmagem dos verdadeiros adolescentes que respondiam por aqueles crimes. Então, todos os jovens atores, as pessoas que estão ali como réus, na verdade, eles são atores. Eles não são as verdadeiras crianças e os verdadeiros adolescentes que cometeram aqueles atos infracionais, certo? Existem várias terminologias para a gente se referir às questões dessas infrações cometidas por jovens, então não se ateiam aos termos que eu vou utilizar aqui. Quem estuda especificamente essa questão do ECA, né, ou do ECA, tem uma discussão aí, mas quem estuda sabe que existem diferenciações, eu não vou me ater muito a isso. Qual é a questão do filme, então? São atores que representam casos reais. Então, a diretora, ela disse que tudo aconteceu na maior normalidade, inclusive os pais de adolescentes, de jovens que aparecem ali são os verdadeiros, tudo baseado em casos reais também, certo? Então, pessoalmente, não entendi como é que funcionou, mas pelo que se pôde entender, eu li entrevistas da diretora, da própria juíza que participa ali do documentário, eles recriaram exatamente como tinha sido a audiência verdadeira, né? E aí a gente tem vários momentos assim bem interessantes. Primeiro, a questão de que a juíza ela é mais linha dura ainda do que aquela primeira que eu falava do documentário Justiça. Ela lida com crianças e adolescentes. É importante a gente ressaltar que nesses casos os juízes, os promotores, eles têm que ter uma linguagem diferente, né? Eu presenciei quando estava em audiência, assim, lá na minha cidade de Santa Maria, a promotora falando com esses jovens, o jeito que ela fala, o jeito que esses promotores nessa vara têm que falar, tem que ser diferente, né? Tem que ser algo que realmente toque, porque o interesse do Estado, o interesse da sociedade é que essas crianças e esses adolescentes se recuperem.
A ideia é essa, é por isso que existe, então, essa justiça especial. Senão eles teriam colocados na cadeia com um adulto e já era. Não, a ideia é que a gente consiga recuperar dentro do possível. E aí, não é o que a gente percebe ali naquele documentário, porque a juíza ela é extremamente linha dura, ela fala difícil, ela não diminui, ela não descomplica a linguagem dela. Em vários momentos a gente percebe que os jovens não entenderam o que foi dito. Ela é extremamente rígida, ela acha que tem que aplicar o castigo, ela sempre vota pelo, digamos, pelo regime mais severo. Então a gente percebe que a juíza, é claro que ela tá interessada, mas é meio assim que uma castigadora mesmo, sabe? Ela quer castigar as pessoas que cometeram aqueles atos infracionais, aqueles adolescentes e jovens que saíram da linha. Enfim, claro, né, pessoal, a gente também tem que ter o senso crítico de entender que ela tá ali há um bom tempo, ela já entende mais ou menos como as coisas funcionam. Os jovens que estão ali não são especificamente anjos, né? Eles realmente cometeram alguns atos ali que são ilegais, que não são os esperados para a idade deles. Há alguns casos ali, a maioria era de furto, tráfico em menor escala, e um dos adolescentes matou o pai, né? Porque, enfim, ele dizia que o pai abusava, que o pai era violento, que era bêbado. Ali durante a oitiva, digamos, as pessoas que têm relação com o adolescente percebe-se que talvez não fosse bem assim, mas são casos que a gente vai se interessando, a gente vai percebendo que muitos daqueles jovens, eles não têm outra perspectiva. Então, é um abismo que existe entre o Poder Judiciário, que a princípio tenta readequar essas crianças, esses adolescentes, a juíza que fala duro, a juíza que talvez não se faça entender, os jovens que realmente estão ali porque fizeram alguma coisa, mas que também parece que não tem outra perspectiva. E para ser bem sincera, é um pouco triste. Assim, é um documentário que, diferente dos adultos, né, a gente vê que são adolescentes, são pessoas novas que já estão indo para um caminho equivocado. E muito se fala em adolescentes que fogem, né? Eles fogem, eles saem lá de onde eles estão, porque eles têm que ficar. Então, eles têm a pena mais grave de ficar em um lugar separado, onde eles vão ter que estudar, mas de forma geral eles acabam não fazendo muita coisa, eles estudam, mas ficam o dia inteiro parados sem fazer nada. Enfim, muito complicado, assim, a gente percebe um abismo entre o poder judiciário e aquelas criaturas que estão ali muitas vezes sem ter pai, sem ter mãe, muitas vezes os pais junto tentando corrigir, tentando ajudar, mas por estarem inseridos em um meio mais complicado, essas crianças e esses adolescentes acabam se perdendo. Então, em vários momentos, a juíza, a promotoria fala sobre os jovens que fogem, alguns acabam fugindo e a gente vai ver que normalmente o desfecho não é muito legal para quem quer fazer isso, mas também é importante a gente ter essa consciência, né? O judiciário, na lei, tem muitas previsões, tem muitas proteções, nem sempre é isso que acontece, certo? Nem sempre é isso que se tem. Dá para ver que, por exemplo, em um momento, uma fiscal vai lá ver como é que tá a situação dos adolescentes, e aí ela mais ou menos vai perguntando o nome, se tem roupa, se tem chinelo, não... Vai lá, entra num lugar nojento, asqueroso, eles estão dormindo num lugar úmido, enfim, muito difícil, né? Muito complicado. A gente vê que muitas vezes o que está previsto na lei não é cumprido e aí fácil o que se pode fazer, né? Infelizmente, deixa as crianças lá, deixa os adolescentes lá, muitos sem ter contato com ninguém no mundo externo e assim as coisas vão, né, evoluindo de uma forma negativa. Então, assim, existem entrevistas da juíza que participou da maior parte das gravações. Os atores que foram escolhidos eram jovens em situações similares àqueles que efetivamente cometeram aqueles atos. E a gente vai percebendo que muita coisa está errada, assim. A gente vai percebendo que existe muito para ser modificado, até mesmo na postura daqueles que deveriam ser quem iria ajudar aqueles adolescentes. Juízes, promotores, muitas vezes deixam acontecer, deixam passar, é mais um caso, né? E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Essa insensibilidade, digamos assim. Eu sei que é complicado, eu sei que muitos adolescentes ali são
pessoas difíceis, já que já tem uma personalidade, que já tem um caráter formado. Mas enfim, né? A esperança é a última que morre e o Estado ele não pode largar de qualquer jeito, ele não pode largar de mão esses adolescentes, eles ainda têm uma vida inteira pela frente. Imagina se a gente realmente conseguisse ressocializar, reinserir na sociedade como pessoas buscando o melhor, né, para si e para os demais, essas pessoas que estão ali naquele momento, esses adolescentes, esses jovens. Imagina uma pessoa de 15 anos, um menino de 15 anos, ele tem uma vida inteira pela frente. Se a gente conseguisse fazer com que ele se corrigisse ou pelo menos buscasse o bem, né, dentro do possível, que vida, né, que sociedade a gente teria muito melhor. Não é o que se percebe desse documentário. Então, já dei vários spoilers aqui. O documentário também vai se centrar em alguns casos principais. Em alguns momentos tu fica com pena, em alguns momentos tu fica na dúvida se é aquilo mesmo. Tu questiona a postura da promotoria, a postura da juíza, a postura dos demais presentes também. E tudo é meio cru, assim, né? Não existe um narrador, assim como no Justiça não tem também. A gente não tem nada nos explicando, a gente vai entendendo ali ao longo do documentário também o que está acontecendo, certo? Esses documentários, os dois, são assim uma visão de algo que muitos dos estudantes de direito, muitos de nós vamos ter que conviver no futuro. Então, é uma maneira da gente se aproximar de uma realidade que está muito distante, quase sempre, né? Quase sempre a gente fica em sala de aula, a gente faz estágios em lugares em que a gente não tem contato com a parte ruim, né? Com a parte triste. Então, quando tu for ser juiz, ou promotor, ou advogado, tu vai ter uma convivência maior com isso. E é importante que a gente saiba, que a gente veja com os nossos próprios olhos. Se não na vida real, pelo menos ali no vídeo, né? No vídeo que a diretora tenta colocar o máximo de verossimilhança possível. Eu recomendo de verdade. São dois documentários muito curtos, assim, 1 hora e pouco cada um, dá pra gente ver tranquilamente, totalmente gratuitos no YouTube, não tem nenhuma dificuldade de se acessar e é algo que faz a gente refletir muito. Eu acho que é obrigatório ver esses dois. Ver o Justiça primeiro, 2004, e depois ver o Juízo, que é de 2008. Juízo é um termo que a diretora explica que ela colocou porque normalmente se diz para os jovens, né, para os filhos, ter juízo, tenha juízo. E aí ela colocou esse título justamente para tentar demonstrar que nem todos os adolescentes têm juízo e alguns não têm nem a opção de ter, estão inseridos em meios que às vezes ele nem sabe o que é ter juízo, certo? Eu espero que tu tenha gostado desse meu comentário, eu espero principalmente que eu tenha instigado, tenha criado uma vontade que tu veja esses dois documentários muito rápidos, muito tranquilos. Se tu já viu, comenta aqui embaixo o que tu achou. Se tu não viu ainda, vai lá ver, volta aqui, comenta e me diz, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, compartilha, não esquece de compartilhar com aquele amigo ou aquele colega que talvez possa se interessar por esse tema e a gente se vê no próximo vídeo.